da sua história. Como foi a sua trajetória até você surgir essa vontade de ser farmacêutica? Conta um pouquinho pra gente. Então, Jéssica, aconteceu tudo de uma forma assim, sem planejar nada. Na época eu tenho um tio que ele trabalha de auxiliar administrativo no CNS José Mercedes do Carmo, e lá eles estavam implementando a clínica de família. Então eles estavam precisando disso, de contratar pessoas para ontem. E na época eu ainda não sabia que carreira seguir, né? Eu estava com 19 anos, estava procurando emprego, então estava naquele desespero total. E o meu tio, ele foi chamar a minha mãe para fazer esse processo seletivo. Sendo que a minha mãe, ela não tem o ensino médio completo, e na época isso era um item obrigatório, e isso era uma exigência, e como ela não tinha, ela falou para mim e para a minha irmã nos inscrevermos, né? Então a gente pegou, se inscreveu, e foi, assim, uma loucura. Que um dia foi a inscrição, o outro dia foi a prova, o outro dia já foi a entrega de documentos, e no outro dia nós já iniciamos a trabalhar como a gente. A sua irmã também? Minha irmã também. Mais velha ou normal? Mais velha, 1 ano e 8 meses mais velha. E assim, Jéssica, simplesmente nós fomos, essa é a palavra que eu vou utilizar, jogados lá. Simplesmente assim, ó, agora vocês são agentes comunitários e é isso aí. Sem nenhuma introdutória? Nada! Introdutória a gente foi fazer depois, entendeu? Mas assim, nós fomos inseridos lá sem saber qual era a função do agente comunitário, sem saber o que de fato nós iríamos fazer ali, sem saber exatamente nada. E aí complica, né? Ficar exigindo que o agente ele entenda tudo, né, que funciona, como funciona a estratégia. Exatamente. E isso era assim, Jéssica, uma coisa que me irritava muito quando eu era agente comunitário, era exatamente isso, que as coisas eram uma prestação, sabe? Esse mês você vai aprender isso, aí daqui a 2 meses você aprende isso, e isso dificultava muito o nosso entendimento do nosso papel ali. E quando que você começou nesse meio, sentir essa vontade de, despertou o interesse em ser farmacêutica? Por um acaso também, e por incrível que pareça, foi ajudando, não sei se pode falar o nome dele, mas é um grande amigo meu, Luiz Gustavo Limoeiro, que na época era farmacêutico. E eu ajudava muito o Gustavo na farmácia. Ele teve esse feeling e falou assim, Carol, você daria uma ótima farmacêutica. E eu falei assim, farmacêutica? Como assim? Aí ele, Carol, você gosta disso, você atende bem, eu acho que você seria uma ótima farmacêutica. Então ali me deu um estalo e eu procurei saber mais sobre a profissão. E foi nesse período que você também conheceu a Elaine? Ela foi farmacêutica? Elaine veio depois. Elaine veio depois do Gustavo. Quando Elaine entrou para ser farmacêutica de lá, eu estava começando a faculdade. Ai, que legal. Elaine, inclusive, me ajudava muito nos exercícios de farmacologia. E deu um beijo pra ela também. Beijo, Elaine. E você acha que antes de começar a farmácia, você sentia que você conseguia auxiliar? Você tinha essa noção do que era abuso do uso de medicamento? Total. Tinha? Total. E te falo mais. Eu acho que o ACS ainda consegue fazer esse papel melhor. Eu também acho. Não, eu também acho. E vou te falar por quê. Porque o ACS, a gente tem um vínculo com o paciente. Entendeu? E quando você tem esse vínculo, Jéssica, o paciente, ele confia plenamente a vida dele a você. Você vai na casa do paciente, você toma café, você sabe se a conta dele tá paga, se não tá, tudo que acontece ali no meio dele, você fica sabendo. Ele confidencia em você, né? Qual medicamento que ele tá tomando. O quê? Que aqui ele acaba fingindo um pouco, né, no meio da dispensação. Não, e o que acontece? Ele tem medo do farmacêutico. Porque ele sabe que se ele for contar a verdade pro farmacêutico, a gente vai dar aquele esporrinho básico. Sim. Né? O agente comunitário não. Ele leva ali, já engabela. Então,
Eu, quando era agente comunitário, eu já sabia identificar aquele paciente ali que fazia o tratamento correto e aquele paciente que não fazia. E você sentia que você tinha assim, um pouco desse conhecimento? Porque você ficava muito com farmacêutico, então, né? Nessa época ainda não. Ainda não? Ainda Você não. conseguia entender de Conseguia através da confiança que os pacientes tinham em mim. Então, assim, isso é muito também importante, o vínculo que o agente comunitário tem com o paciente. Entendeu? Porque assim, não adianta só você passar na rua e dar um oi. Você tem que entrar na vida do paciente, é conhecer ali a vida do paciente. E isso, assim, eu já sabia antes de eu estar com o Gustavo. Porque o que acontecia na farmácia com o Gustavo, eu ajudava, assim, às vezes separar medicamento, que ele estava às vezes lá enrolado, fazer essas caixinhas, né, para paciente, para poder ajudar ele na orientação. E você já tinha noção até da indicação de cada medicamento? Não tinha nada. Não tinha nada. E por que você tirava essa dúvida quando você era agente, para poder Eu passar? era curiosa, eu sempre fui curiosa, entendeu? Você procurava saber. Procurava saber. Isso também que eu acho um defeito hoje, entendeu? Até mesmo da própria equipe técnica. Porque muitas das vezes eles menosprezam a capacidade técnica que o agente comunitário tem. De achar assim, não é agente comunitário, não vai saber, não vai entender. E não. E buscando conhecimento, consegue. Eu concordo. E você acha que assim, quando você se tornou farmacêutica, teve alguma virada, tinha alguma coisa diferente sobre esse uso? Ou você já entendia sobre o uso correto de medicamentos? Você acha que não mudou muita coisa? Eu vou te falar. Conhecimento técnico? Mais conhecimento técnico. Né? Mais conhecimento técnico. Sabe por causa de quê? Como agente comunitário, eu aprendi uma coisa que é muito importante na atenção básica, que é a capacidade de escutar o paciente, né? Você saber fazer um bom acolhimento. Isso aí foi algo que ser agente comunitário me ensinou. Ser farmacêutica me ajudou mais em conhecimento técnico, mas essa abordagem de estar ali com o paciente, de conversar com ele, de entender ele, isso eu carreguei essa bagagem de agente comunitário de saúde. Insegurança por insegurança todos nós temos, né? Até a gente no dia a dia, como farmacêutica, né? Às vezes vem uns casos complicados, alguma coisa diferente, a gente... saber, a responsabilidade de fazer a promoção do uso correto de medicamento também é falar, não sei, vou buscar a informação e vou procurar. Né? Digo mais, eu saí de ser, eu era agente comunitário e na época a empresa estava para sair e na época eu não queria mais continuar como agente comunitário porque eu queria buscar atuar como farmacêutica, né? Eu tinha acabado de concluir a faculdade. E aí eu tive uma oportunidade de seguir como farmacêutica. Primeiro emprego já como farmacêutica da atenção básica. Primeiro emprego? Primeiro emprego. E foi aqui? Aqui no Oswaldo Cruz. Aqui no Oswaldo Cruz. Que legal. Jéssica, eu me lembro que eu fiquei desesperada. Que é quando você fala assim, meu Deus, agora tá chegando a hora de eu atuar. Sim. Entendeu? Então, que assim, não é tão básico não, quanto a gente imagina. De básico não tem nada. Entendeu? Então foi tipo assim, foi bem desesperador. Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu cheguei com um pensamento. Ou eu vou afundar a farmácia. Ou eu vou me sair muito bem. Não, tá aqui tudo do mesmo jeito. Graças a Deus. Tô continuando seu legado. E eu queria saber, já você falou mais ou menos, né, sobre as diferentes visões, né, do uso, então mais conhecimento técnico que você teve como farmacêutico. E sobre as principais dificuldades dessa promoção do uso racional. As principais como dificuldades. acesse e como farmacêutica hoje. As principais dificuldades? Para fazer essa promoção do uso correto de medicamentos. Então, Jéssica, a gente vive numa sociedade que ama se automedicar, né? E quanto agente comunitário, eu percebia isso, que eles não tomavam o medicamento corretamente, que eles pegavam o medicamento emprestado com o vizinho, entendeu? Assim, que eles só tomavam o medicamento quando não estavam se sentindo bem. Então, eu acho que essa cultura
que o brasileiro tem de se automedicar, isso dificulta muito em a gente poder fazer um trabalho ali de conscientização com eles, né? Eu tinha até uma paciente, vou contar uma história rapidinho. Pode contar. Eu tinha uma paciente, Jéssica, eu acho que ela tomava uns 15 medicamentos. Insulinizada, uó. E aí eu sempre levava o medicamento para ela. E aí eu via sempre que a quantidade de medicamento dela, a dosagem de medicamento dela aumentava. E aí eu falava assim, dona Rita, né, tá fazendo dieta, eu vi aqui não, fazendo dieta, né, tá tomando dieta. Não, Carol, ó, eu já fiz ali um ensopado, que não sei o quê. E aí, o que acontece? Ela era uma paciente obesa. E aí ela pedia pra eu guardar, pra você ver a confiança que ela tinha. Eu guardava a insulina na geladeira dela. E aí, Jéssica, quando eu abri a geladeira dela, vários bolos. Ai, meu Deus. Ela fazia ensopado, ela deixava de comer as outras coisas, né? Aí, quando eu abri a geladeira e eu vi aquilo, aí ela falou assim, isso aí é da minha filha. E aí eu via que assim, os medicamentos mesmo que ela tinha que tomar, ela não tomava. Entendeu? Ela se preocupava muito com a insulina, porque a insulina, assim, ainda mais quando ela sabia que ela ia enfiar o pé na jaca, ela fazia o quê? Metia o dedo na insulina, aumentava a insulina. Gente. Então eu percebia isso, que a insulina dela acabava muito rápido e o restante dos medicamentos não. Entendeu? Então assim, esse feeling de agente comunitário conseguia ver. Nunca, perceber. Né? Que não consegue ver. Não consegue. Não consegue fazer vender, né? Jéssica, por isso que eu falo que quando a gente comunitário, a gente consegue fazer esse papel melhor. Sim. Porque eu não sei quantos atendimentos vocês têm aqui. Mas, por exemplo, na minha unidade é uma média de 200 atendimentos. Eu acho que é mais como que a gente consegue fazer, né, ali uma avaliação de receita, conversar com o paciente sobre o que está acontecendo com ele, você fazendo um atendimento de 200 pacientes. Isso eu não estou falando das outras burocracias que a gente precisa fazer, entendeu? Então, assim, hoje, o farmacêutico da atenção básica não é o melhor ambiente para poder estar se fazendo isso. E assim, a gente não está conseguindo, mas não. A gente, né, eu acho que fica assim o convite de pelo menos em casos extremos, né, de um caso muito complicado como esse, uma pessoa que está relutante com a dieta, não está fazendo o uso correto dos medicamentos, de repente conseguir chamar a gente e falar assim, Carol, dá uma força nessa pra gente tentar ver, assim, porque a gente não consegue filtrar, a gente não consegue saber quem é a prioridade, né? Não, e Jéssica, eu vou te falar uma coisa, a gente tenta, mas às vezes, dependendo de como é um atendimento tão maciço, que tem coisas que às vezes acabam passando despercebido aos nossos olhos, entendeu? Mas eu sempre faço isso. Né? Eu vejo que é um paciente que está me chamando a atenção ali, eu chamo o agente comunitário. Eu gosto muito de chamar o agente comunitário, entendeu? Eu já pergunto logo, você conhece esse paciente? E já para passar a situação para ele, para ver ser os seus braços, né? Ser os seus olhos, tentar ver o que pode fazer. Isso. E assim, eu não sei você, mas eu tenho certeza que você também passa esse sentimento, que às vezes me dá até um sentimento de culpa. Que eu falo assim, caramba, tem tanto paciente precisando da nossa ajuda, né? E como eu posso intervir? Mas, infelizmente, as demandas às vezes acabam deixando a gente um pouco preso nessas situações. Muito complicado, né? Total. E uma última pergunta que eu queria fazer para você e para vocês. Como você acha que as equipes de saúde das clínicas da família elas podem melhorar a promoção do uso correto de medicamentos? Mas, antes de te ouvir, responde lá, pessoal, lá na plataforma e volta pra gente ouvir a resposta da Carol.